irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal e sejam bem-vindos também a mais um comentário dos livros da Bíblia Sagrada. Estamos estudando desde o livro de Gênesis e hoje vamos estudar o livro do profeta Zacarias, a conclusão do templo e as promessas messiânicas. O livro do profeta Zacarias é o 38º livro da Bíblia Sagrada e é o 11º entre os profetas menores. O livro do profeta Zacarias é o assunto do comentário de hoje. O livro do profeta Zacarias é o maior livro entre os profetas menores. Semelhante ao profeta Oséias, tem 14 capítulos, porém tem mais versículos. Um fato interessante do livro do profeta Zacarias é um título atribuído a Deus, que o chama de O Senhor dos Exércitos. Esse título é repetido no seu livro por 47 vezes. Só no capítulo 1 e versículo 3, por 3 vezes, o profeta Zacarias chama ali o Senhor de O Senhor dos Exércitos. Este título é um contraste com Israel, que está deixando de ser exilado e não possuía nenhum exército. Isto nos demonstra que a crença do profeta Zacarias era de que o Senhor, como Senhor dos Exércitos, é a proteção do seu povo. O cenário histórico do profeta Zacarias é o mesmo do profeta Ageu, embora Zacarias fosse um tanto mais jovem do que o profeta Ageu. Neste cenário histórico, o imperador Ciro autoriza que os judeus retornem para Jerusalém, na companhia do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, retornam com o principal objetivo de restabelecer o culto ao Senhor, reconstruindo o templo, chamado Templo de Zorobabel ou Segundo Templo. Ocorre que após o início destas obras, a obra foi embargada por quase 2 décadas. Quando o imperador Dario assume o trono, ele autoriza o reinício das obras novamente, mas o povo judeu demonstra total desinteresse pelas coisas do templo e pelas coisas de Deus. É neste cenário de total desinteresse pelas coisas espirituais que o Senhor levanta tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias para exortar o povo e encorajá-los a desenvolver a obra do templo. Caso meu irmão tenha interesse de saber um pouco mais sobre o cenário histórico, eu recomendo que assista o nosso vídeo anterior, quando falamos sobre o profeta Ageu e ali trazemos outros detalhes. Vamos conhecer o significado do seu nome, que curiosamente, o significado do seu nome junto com o dos seus familiares forma uma frase. Zacarias significa o Senhor lembra. Ele era filho de Baraquias, que significa o Senhor abençoa, e neto de Ido, que significa no tempo certo. O significado dos seus nomes forma a frase: o Senhor lembra e abençoa no tempo certo. Zacarias era um contemporâneo mais jovem do profeta Ageu, do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Era também um levita nascido na Babilônia e serviu aos repatriados na função de profeta e sacerdote. Jesus faz referência à morte de Zacarias entre o santuário e o altar. Mateus capítulo 23 e verso 35. Não confundir esta morte com a de outro Zacarias, filho de Joiada, que está em 2 Crônicas capítulo 24 e verso 20. O contexto histórico. As informações registradas no livro de Zacarias, Ageu e Esdras não deixa dúvida de que o profeta viveu no período histórico do livro do escriba Esdras. E o tempo do seu ministério profético compreende um período próximo a 50 anos,
possivelmente iniciando no ano 520 e finalizando no ano 470 a.C. A maioria dos estudiosos data sua profecia em dois períodos distintos, do ano 520 a 518, um período de 2 anos, quando ele escreveu do capítulo 1 ao capítulo de número 8, marcando o início do seu ministério na companhia de Ageu, no contexto da reedificação do templo. Aproximadamente 40 anos depois, ele escreve do capítulo 9 ao capítulo 14, isso num período de 10 anos, de 480 a 470 a.C., marcando o fim do seu ministério com previsões futuras a respeito de Israel e do Messias, isto depois que o templo já estava construído. A diferença de quase 40 anos entre as duas partes do livro pode justificar a diferença do estilo da escrita, assim como a mudança também do tema, uma vez que o Senhor lhe revela coisas extraordinárias para um futuro ainda bem distante. Logo, não há por que duvidar de que Zacarias é, sim, o único autor das duas partes do seu livro. O conteúdo do livro. Vamos estudar agora as profecias do profeta Zacarias. Temos aí a primeira parte da sua profecia, que são mensagens entregues durante a reconstrução do templo, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 8, que traz os seguintes temas: exortação ao arrependimento, a coroação de Josué e seu prenúncio, o verdadeiro jejum e as bênçãos prometidas. Ainda na primeira parte, nós temos 8 visões do profeta Zacarias. A mensagem do profeta Zacarias inicia com uma chamada ao arrependimento, para que o povo pudesse voltar-se para Deus e dedicar-se exclusivamente a Ele. O profeta Zacarias faz o povo lembrar que os seus pais entraram para o exílio por falta de arrependimento e por muita desobediência a Deus através da idolatria. O profeta então anuncia ao povo daquela nova geração, os repatriados, que se eles não andassem no caminho do Senhor, o Senhor também traria sobre eles um duro juízo. Zacarias, capítulo 1, verso 3 e verso 4, a Bíblia diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, que não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Após estas mensagens de exortação, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias através de 8 visões durante a noite, visões estas que trouxemos aos nossos irmãos. As visões de Zacarias. Nós temos aí uma tabela onde trazemos a essência das visões com os títulos das 8 visões, as referências em que cada uma delas se encontra e também o significado principal de cada uma destas profecias. Notemos aí que estas 8 visões cobrem quase que toda a primeira parte do seu livro, indo do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6 e versículo 8. Nós não iremos explicar as 8 visões do profeta Zacarias, porém, deixo aí para os irmãos ler com mais calma. No capítulo 6, a partir do verso 9, nós temos o texto sobre a coroação de Josué e o que isso pode significar. O Senhor Deus orienta o profeta Zacarias a fabricar coroas de prata e de ouro e coroar o sumo sacerdote. Na prática, o que o Senhor estava fazendo era confirmando o ministério sacerdotal de Josué. Porém, profeticamente, esta atitude estava anunciando a vinda de um sacerdote
e rei que seria eterno. Esta passagem bíblica é uma clara evidência do nascimento do Messias. A passagem de Zacarias, capítulo 6, verso 12 e 13, confirma isso. Sacerdote e rei. Olha o texto. Eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Uma clara visão dos dois ofícios de Cristo, que primeiramente realizou uma obra sacerdotal e agora ressurreto reina para todo sempre. O único personagem bíblico que após Josué, o sumo sacerdote, que reúne os ofícios de sacerdote e rei, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7, o profeta Zacarias fala sobre o jejum que não agrada a Deus. Existia para o povo de Deus um jejum nacional, que era o jejum no dia da expiação. Porém, quando o povo foi exilado na Babilônia e o templo de Salomão foi destruído, o povo que estava na Babilônia decidiu criar um novo jejum para poder lamentar a destruição do templo. Ocorre que agora o templo estava sendo reconstruído e começaram a se perguntar se haveria razão de continuar jejuando, já que o templo estava de pé. É neste momento que Deus levanta o profeta Zacarias, que repreende o povo, lhes dizendo que eles estavam criando novas regras de jejum ou novos sacrifícios, enquanto não cumpriam nem o que estava escrito na lei. Observe a palavra do Senhor. Zacarias capítulo 7, 9 e 10. Esta era a vontade do Senhor. Assim falou o Senhor dos exércitos. Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com o seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Queridos, Deus não estava oprimindo o povo a fazer jejum. Porém, Deus queria que eles se preocupassem primeiramente em cumprir as regras que já existiam. No capítulo 8, Deus usa o profeta Zacarias para transmitir mensagens de bênçãos ao povo judeu. Uma série de 10 referências bíblicas, iniciando com a expressão "assim diz o Senhor", vem acompanhada de 10 bênçãos para o povo judeu. Uma dessas bênçãos é uma quebra de maldição que foi vista pelo profeta Ezequiel, quando ele viu a glória do Senhor que se afastava de Jerusalém. Agora, o profeta Zacarias vê a glória de Deus retornando para a cidade. Zacarias, capítulo 8, versículo 3 diz: "Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém." As outras bênçãos que Zacarias transmitiu são as seguintes: "Assim diz o Senhor dos exércitos: zelarei por Sião com grande zelo, voltarei para Sião, darei longevidade de vida, eis que salvarei o meu povo, haverá semente de prosperidade, sereis uma bênção, não tenham medo, haverá gozo, alegria e festas. As nações buscarão ao Senhor, os judeus serão guia de todas as nações." Estas são 10 bênçãos proferidas por Zacarias para o povo de Deus. Vamos iniciar agora a segunda parte do conteúdo do livro do profeta Zacarias.
Quase 40 anos depois da primeira parte do livro, depois da reconstrução do templo, o Senhor revela ao profeta Zacarias mensagens extraordinárias, o que torna o seu ministério um dos ministérios mais apocalíptico e messiânico entre os profetas menores. Vamos estudar a partir de agora esta segunda parte do seu livro. O conteúdo do livro, a segunda parte. Mensagens entregues depois da reconstrução do templo, que vai do capítulo 9 até o capítulo 14. A primeira parte que nós temos aí são profecias do Messias humano, ou seja, referências que falam com relação ao tempo que Jesus estava exercendo o ministério terreno. Nós temos aí a intervenção triunfal do Senhor, a anunciada salvação messiânica e a rejeição do Messias. Na segunda parte, nós temos profecias do Messias divino, quando ele já volta em glória. Nós temos a conversão de Israel e a entronização do rei Messias. Na segunda parte do seu livro, o profeta Zacarias anuncia uma intervenção do Messias na história do povo judeu. Ele inicia anunciando que diversos inimigos se levantariam contra a nação, porém o Senhor derrotaria a todas. O Senhor também lhes diz que eles devem se alegrar, porque aquelas nações que festejaram quando eles foram levados exilados para a Babilônia, também receberiam a justa recompensa. Porém, a maior alegria que o povo judeu deveria ter não era com a destruição dos inimigos, e sim porque o prometido Messias haveria de nascer. Zacarias capítulo 9, do versículo 9, 16 e 17 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. E o Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Uma clara e evidente promessa de que o Messias estava chegando. No capítulo 10, o profeta Zacarias anuncia diversas outras bênçãos para o povo judeu. Bênçãos de salvação que viriam através do Messias. Estas bênçãos estão aqui representadas pela chuva serôdia, que era responsável pelo amadurecimento dos frutos para poder iniciar as colheitas. Meus irmãos, esta chuva de bênção que o Senhor enviaria sobre os judeus traria uma grande produção. Primeiro, produção na agricultura. Tudo aquilo que eles plantassem, o Senhor faria multiplicar. A segunda produção que essa bênção de chuva iria trazer era a produção de filhos. O Senhor estava prometendo que faria o povo judeu multiplicar-se grandissimamente. Uma outra profecia do capítulo 10, muito interessante, é que o povo de Israel, que havia sido destruído politicamente, quando a Síria destruiu a Samaria e dispersou os israelitas, estes israelitas iriam retornar para Jerusalém e compor, se congregando com o povo de Judá, compondo o povo judeu. Esta promessa maravilhosa de Deus restitui os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, todos novamente em um único povo. Depois do capítulo 9, do capítulo 10, onde o profeta Zacarias traz diversas mensagens de bênçãos, entramos para o capítulo 11, onde o povo judeu rejeita o Messias. O capítulo 11 anuncia a existência de 2 pastores de ovelhas. O primeiro pastor representa o nosso Senhor Jesus Cristo, que em suas mãos tem 2 cajados.
O primeiro cajado simbolizava a aliança com o seu povo. O segundo cajado representava a união, a unidade com o seu povo. Porém, o povo judeu, as ovelhas do pastor, rejeita o seu pastor, quebrando os dois cajados, e vão atrás do segundo pastor. O segundo pastor, segundo o profeta Zacarias, ele era insensato, ele não gostava das ovelhas e ele se aproveitava das ovelhas. Este segundo pastor é uma figura representativa do anticristo, quando os judeus rejeitariam o Messias e se apegariam ao anticristo. Quando o pastor Jesus é rejeitado pelos judeus, ele então cobra qual seria o seu pagamento pelo período que ele esteve trabalhando e cuidando destas ovelhas que eram o povo judeu. A resposta é uma mensagem messiânica. Zacarias capítulo 11, verso 12 e 13 diz: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: leve ao tesouro do templo esse belo preço em que fui avaliado por eles. Meus irmãos, esta mensagem revela claramente para nós de que os judeus rejeitariam o Messias vendendo por 30 moedas de prata. Nesta segunda parte do livro do profeta Zacarias, até o momento falamos sobre profecias messiânicas, aonde falam sobre o ministério de Jesus terreno, quando ele estava ministrando sobre a terra. Porém, a partir de agora, a partir do capítulo de número 12, vamos falar sobre profecias messiânicas quando nosso Senhor já está revestido de glória após a sua ressurreição. O capítulo 12 e capítulo 13 de Zacarias fala sobre a conversão do povo judeu. Ocorre que o povo judeu rejeitou o Messias fazendo uma aliança com o anticristo. Porém, esta aliança também será quebrada. Quando quebrada esta aliança, as nações que fazem parte do reino do anticristo batalharão contra o povo judeu, invadindo o território de Jerusalém. Quando não houver mais resistência do povo judeu e a sua terra está sendo invadida e o povo está sofrendo sem meios de salvação, haverá então um clamor de grande súplica. Quando o Espírito descer sobre o povo judeu, eles se arrependerem e clamar pela salvação do Messias. É neste momento que os profetas Zacarias nos informam que o Senhor descerá do céu com grande glória para poder salvar o povo judeu, conforme a referência nos revela. A história que eu acabei de comentar está muito bem resumida no texto, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ela, Jerusalém, invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Esta referência prova para nós claramente que o povo judeu há de se arrepender e o Senhor há de livrar o seu povo. Iniciamos agora o capítulo 14, que é o último capítulo do profeta Zacarias. No capítulo 12 e capítulo 13, a guerra já começou. E no capítulo 14, o profeta dá sequência, dizendo que as nações invadirão Jerusalém, saquearão as casas, matarão muitos dos judeus e estuprarão muitas das mulheres. No meio de todo este sofrimento, nosso Senhor entrará na peleja. O livro do Apocalipse diz
que ele descerá montado em um cavalo branco. O profeta Zacarias diz que ele desce sobre o Monte das Oliveiras, o monte se fende em dois, abrindo um caminho para que o povo judeu possa escapar. O livro do Apocalipse diz que o Senhor vencerá a todos com a espada que está na sua boca. O profeta Zacarias complementa dizendo que a glória do Senhor apodrecerá os olhos e as línguas do exército inimigo, deixando eles cegos quando eles começarão a matar uns aos outros. O livro de Apocalipse nos diz que após esta batalha iniciará o julgamento das nações, separando os amigos de Israel dos seus inimigos. Os inimigos serão mortos, o anticristo e o falso profeta serão trancados e jogados no lago de fogo, e os amigos de Israel, juntamente com os judeus, entrarão para o período chamado milênio. O profeta Zacarias nos informa que anualmente essas nações deverão comparecer em Jerusalém para trazer presentes ao rei e também adorar ao rei. Neste período milenial, se cumpre as profecias de praticamente todos os profetas do Antigo Testamento. O Senhor reina durante o milênio, Jerusalém é a capital do reino e os judeus são os sacerdotes que ensinarão ao povo a lei de Deus, e todas as nações andarão na sua luz. Para resumir todo este texto bíblico, eu trouxe uma linda mensagem do último capítulo de Zacarias. Zacarias capítulo 14, verso 5 e também do 8 ao 9. Então virá o Senhor meu Deus e com ele todos os seus santos. Está falando de nós, a igreja. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Olha a transformação de Jerusalém. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida e a nossa escola bíblica dominical. Até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.